Você já ouviu falar de criaturas míticas mencionadas na Bíblia? Seres colossais, poderosos e envoltos em mistério. Hoje, vamos falar sobre duas dessas criaturas bíblicas enigmáticas, o Leviatã e o Behemoth. Descritas com detalhes fascinantes no Antigo Testamento, essas figuras têm intrigado estudiosos, teólogos e curiosos por séculos. Mas a grande questão é, seriam eles seres reais que existiram no passado? Ou seriam apenas mitos e símbolos bíblicos? Vamos começar com o Leviatã. Esse nome aparece algumas vezes na Bíblia, e sempre com uma aura de temor e reverência. O Leviatã é descrito como uma enorme criatura marinha, um tipo de dragão ou serpente gigantesca. No livro de Jó, capítulo 41, Deus desafia Jó a capturar ou dominar essa criatura, dizendo: ninguém é tão ousado a ponto de despertá-lo. Quem, então, poderá resistir a mim? O Leviatã é descrito com escamas impenetráveis, uma força incomparável, e uma habilidade de cuspir fogo, o que o torna ainda mais ameaçador. Outras passagens bíblicas, como Salmos 74 e Isaías 27, também mencionam o Leviatã. No Salmo 74, ele é descrito como uma serpente que Deus destrói para mostrar seu poder. E em Isaías, há uma profecia onde Deus promete destruir o Leviatã no fim dos tempos, simbolizando a vitória final sobre o mal e o caos. Agora, vamos falar sobre o Behemoth. Também mencionado no livro de Jó, capítulo 40, o Behemoth é descrito como um ser terrestre de proporções imensas. Deus descreve o Behemoth para Jó como um exemplo da grandiosidade de suas criações. O Behemoth possui uma força colossal, músculos robustos e uma cauda que balança como um cedro. Alguns acreditam que ele poderia representar um animal real, como um hipopótamo ou um elefante, mas a descrição da cauda, forte como um cedro, não se encaixa bem com essas criaturas. O Behemoth, assim como o Leviatã, simboliza o poder de Deus e a insignificância do ser humano em comparação. Ele é descrito como um ser tão formidável que apenas Deus pode dominá-lo. Então, o que essas criaturas realmente são? Seriam apenas animais descritos de forma exagerada ou há um simbolismo mais profundo? Muitos estudiosos acreditam que o Leviatã e o Behemoth simbolizam forças primordiais da natureza que Deus controla. O Leviatã, sendo uma criatura do mar, pode representar o caos e a desordem, enquanto o Behemoth representa a estabilidade e a força da terra. Essa visão é apoiada por muitos teólogos que veem essas criaturas como representações simbólicas do poder de Deus sobre toda a criação. Além disso, é possível que essas figuras fossem conhecidas das culturas ao redor de Israel. Na mitologia da Mesopotâmia, por exemplo, há um monstro marinho semelhante chamado Tiamat. Esse paralelo sugere que os escritores bíblicos poderiam ter utilizado figuras míticas conhecidas para simbolizar a autoridade divina. Mas e se essas criaturas fossem reais? Alguns estudiosos sugerem que as descrições do Leviatã e do Behemoth podem estar baseadas em animais que existiram na antiguidade. Para o Behemoth, por exemplo, alguns dizem que poderia se tratar de um dinossauro herbívoro, como o brontossauro, dada sua grandeza e força descritas. Já o Leviatã poderia ter sido inspirado em grandes criaturas marinhas, como as baleias ou mesmo crocodilos gigantes. A ideia de cuspir fogo poderia ser um exagero, ou uma metáfora para a força impressionante do animal. No entanto, a menção a escamas e fogo não se encaixa com nenhuma criatura conhecida, o que mantém o mistério sobre a sua real natureza. Para muitos, o Leviatã e o Behemoth são figuras mitológicas, criadas para representar o poder do mal e o caos que Deus controla. O Leviatã, principalmente, aparece em culturas e mitologias antigas de forma semelhante, como o dragão marinho Tiamat, da Mesopotâmia, que representa o caos original. Isso sugere que essas criaturas poderiam ter sido adaptadas pela tradição bíblica para transmitir uma mensagem espiritual. Nesse sentido, o Leviatã e o Behemoth não precisam ser criaturas reais, mas sim símbolos que reforçam a ideia do domínio de Deus sobre todas as coisas, incluindo o caos e as forças destrutivas. Eles lembram os fiéis da grandeza divina e da ordem que Deus impõe à criação. Então, Leviatã e Behemoth são criaturas reais ou apenas mitos bíblicos? Talvez nunca saibamos com certeza. Mas o que importa é o impacto que essas figuras têm no contexto bíblico. Eles nos lembram da grandiosidade de Deus e da nossa posição como seres humanos. Se são reais ou não,
isso se torna secundário diante do poder e do mistério que essas criaturas representam. E você, o que acha? Seriam Leviatã e Behemoth criaturas que realmente existiram, ou são apenas metáforas para forças além do nosso controle? Deixe sua opinião nos comentários, e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais vídeos sobre temas bíblicos e mistérios antigos. Até a próxima!